O futuro agora. Bem-vindo a O Futuro Agora, uma série que explora as curiosidades da ciência, da natureza e os extremos da vida humana. No programa de hoje, será que este repelente de tubarão é a resposta às preces dos mergulhadores? Esta é a solução para o medo da morte? Esta mulher pode mesmo pensar como um boi? E também, por que este homem acredita que os animais podem prever terremotos? E como superar o medo do fogo? Isso é potencialmente perigoso. Muitas pessoas já se feriram gravemente. Não faça isso em casa. Bem-vindo ao mundo do medo. Poucas criaturas nos metem mais medo do que os tubarões. Principalmente o tubarão branco. Cerca de 12 pessoas são mortas por tubarões por ano em todo o mundo. E quando os tubarões resolvem caçar, a chance da presa escapar é zero. Embaixo d'água, a visão do tubarão é 7 vezes mais aguçada que a do ser humano. E ele consegue detectar uma quantidade minúscula de sangue a até 5 quilômetros de distância. Mas o que o torna tão assustador é o seu sexto sentido. O focinho do tubarão é coberto de poros eletrossensíveis que podem captar os pulsos elétricos microscópicos emitidos pelos movimentos musculares e pelos batimentos cardíacos. Se for apetitoso, você já está no cardápio deles. Mike Westcomb Downs é o inventor do escudo anti-tubarão, um dispositivo elétrico que repele tubarões. O escudo anti-tubarão gera um sinal elétrico pulsante, que é transmitido na água do mar por 2 eletrodos. O sinal passa pela água e estabelece um campo condutivo. O escudo anti-tubarão é uma versão melhorada de um dispositivo conhecido como casulo anti-tubarão. Ele envolve o mergulhador num casulo de 80 volts, que não afeta o ser humano e nenhum animal marinho. Mas se um tubarão chega a 4 metros do usuário, ele é repelido. Mike vem tentando descobrir um jeito de repelir tubarões desde que tinha 16 anos. Nós estávamos numa competição de pesca submarina. Vários participantes foram surpreendidos por tubarões e quando saí da água, tinha muita gente na praia em volta de alguma coisa. Um amigo tinha sido atacado, ele tentou afugentar o tubarão e ele praticamente o cortou ao meio. A fase seguinte foi embutir o escudo anti-tubarão em pranchas de surf. Wayne Sutton é um dos 20 surfistas que usam a prancha anti-tubarão. Você não para de pensar nisso. E se tiver um tubarão aqui e ele aparecer na minha frente, o que é que eu vou fazer? O dispositivo é colocado dentro de uma bolsa presa à prancha e tem uma antena flexível que contém os eletrodos, que transmitem os sinais elétricos na água. Desde que comecei a usá-la, eu me sinto bem mais seguro na água. É uma preocupação a menos e aí eu posso me concentrar no surf. Dá muita segurança. Um mês antes da nossa filmagem, um surfista foi morto nesta mesma praia do sul da Austrália por 2 tubarões brancos. Os fabricantes do escudo anti-tubarão esperam que a prancha de eletrochoque seja a resposta às preces dos surfistas. Surfar se tornou um esporte mais arriscado porque, como um surfista fica na superfície, não dá para ver direito por causa do reflexo do sol na água. E você não tem como enxergar lá embaixo. Além disso, o pulso elétrico é inofensivo para os tubarões. Esse sistema é benéfico para todo mundo. O tubarão fica afastado, não é prejudicado. Nós também não somos e todo mundo fica feliz. A maioria das pessoas tem medo da morte, mas em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos, um homem acredita que descobriu uma solução para isso. Contudo, Claude Noel teve ajuda. Ele afirma que foi visitado por homenzinhos azuis de outro planeta. Por algumas semanas eu fiquei com medo de contar para alguém porque eu achei que tinha ficado maluco. Os homenzinhos azuis se apresentaram como entidades veneradas pelos egípcios antigos.
No começo, eu achei que um dos caras da empresa onde eu trabalhava na época tinha colocado LSD no meu bolinho. Esse encontro transformador inspirou em Claude um fascínio pelo Egito Antigo. Ele mudou seu nome para Cork-Ha, construiu uma pirâmide e fundou a Sumum, a única empresa do mundo de mumificação comercial. Nós oferecemos aos clientes uma apólice de seguro pós-vida que cobre completamente todos os gastos de mumificação e do mausoléu. Os egípcios acreditavam na ressurreição ou numa reencarnação. A filosofia deles baseava-se em cultuar a vida eterna, planejavam a próxima vida ou a próxima encarnação. A técnica de mumificação dos egípcios era bem simples. Eles só desidratavam o corpo. Usavam sódio, que é um sal. Esse sal sugava a água e os fluidos do corpo, que ficava como um pedaço de carne seca. Mas a técnica de Cork é um pouco mais sofisticada. Trabalhamos com produtos químicos usados em engenharia genética e também em transplantes de órgãos, preservando o DNA e a genética. O processo pode levar 77 dias, o mesmo que os egípcios, 6 meses e às vezes 1 ano. Mas o serviço não foi criado apenas para pessoas. Nós temos uma cliente de Nova York que mandou construir um mausoléu de 11 milhões de dólares só para os gatos dela. O custo para um possível acesso à vida eterna não é barato. A mumificação de um gato custa 9 mil dólares, a de um cachorro 20 mil e a de uma pessoa 70 mil. Apesar do custo, Cork já teve 1.400 clientes com a mumificação quitada e outras 100 mil pessoas pagando parcelas mensais. Temos enfermeiras, pilotos de companhias aéreas, astros do rock, estrelas de cinema. E Cork está ansioso para experimentar a técnica em si mesmo. Daqui a 2.000 anos, ou talvez até daqui a 500 anos, alguém vai fazer uma escavação e vai achar a minha múmia. Com a tecnologia do futuro, talvez possam até clonar o meu corpo. Vai ser emocionante para mim e para a pessoa que encontrar. Algumas culturas acreditam que a cremação é o caminho para a vida eterna. Mas em Sonora, na Califórnia, eles não queimam os corpos, mas acabam queimando os pés. Estas pessoas estão se preparando para caminhar sobre 7 metros de brasas, descalças. Decidi que não vou ter mais medo. Isso acaba com todos os seus medos. Esse é um jeito de conseguir fazer as coisas que eu gosto de fazer, mas sem medo. Este é Tolly Burkham, que nas últimas 3 décadas tem usado o fogo para ajudar as pessoas a superarem seus medos. O medo é aquele nó no estômago. Seus músculos ficam rígidos. Você fica sob pressão. Todas essas coisas são o resultado dos pensamentos que passam pela sua mente. Tully e seus instrutores já treinaram mais de 2 milhões de pessoas em 6 continentes. Eu me vejo como um cientista. Estou tentando explorar as possibilidades quando você muda seus pensamentos. Todas as células do seu corpo estão conectadas a um nervo. E todos os nervos estão conectados ao cérebro. Quando você pensa em determinada coisa, a sua mente passa por uma mudança químico-elétrica. A aula de Tully sobre como a mente controla a matéria não começa com o fogo, mas envergando uma barra de aço com a garganta. Tully acredita que o poder da mente pode realizar coisas extraordinárias. Eu treino uma mulher e em 5 minutos ela começa a esmagar tijolos com a mão. Antes de fazer uma coisa assim, ela acha que é uma mulher frágil. Mas depois de quebrar um tijolo com as próprias mãos, ela se torna uma mulher muito poderosa, que é capaz de fazer tudo o que puser na cabeça. Mas antes de aprender a andar sobre brasas, você tem que aprender a andar sobre cacos de vidro. Andar sobre cacos de vidro nos ensina uma coisa: como prestar atenção. Ao pisar em vidro quebrado, você não coloca todo o peso sobre o pé antes de prestar atenção no que está embaixo da sola. Não é como andar sobre brasas.
Quando você anda sobre brasas, você só pensa numa coisa, que é sair logo. A pista de brasas arde a cerca de 593 graus Celsius. Alguns físicos afirmam que caminhar sobre o fogo é possível porque, diferentemente do metal, as brasas são más condutoras de calor. Mas seja qual for a explicação, o perigo é real. Isso é potencialmente perigoso. Muitas pessoas já se feriram gravemente. Não faça isso em casa. Mas nessa noite, todos acreditam totalmente no poder da mente. Absolutamente incrível. A mente é tudo. Eu andei num estado de graça. Eu tento explorar os mistérios da mente. E se você consegue usar a mente para andar sobre brasas sem queimar os pés, pense no que mais você pode fazer com ela.